E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que continuem se cuidando. Sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais, e represento o quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Sempre fico feliz e agradeço por estar aqui, podendo contribuir com o aprendizado de vocês que estão aí nos assistindo. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho olhos verdes, cabelo louro um pouco abaixo do ombro e tenho a pele branca. Estou vestindo uma calça jeans, uma blusa bem colorida, de manga comprida, gravando aqui no estúdio da Multirio. Bom, parabéns a você, aluno, que está aí assistindo a gente, que tem estudado, se dedicado, que tem acessado o aplicativo Rio Educa em Casa. Se você está acessando, você sabe que tem muita coisa bacana dentro do aplicativo e que ele é gratuito, né, pessoal? Não vai gastar aí os dados da internet, os créditos do celular. Fica à vontade, aproveita que tem muito conteúdo bacana dentro do nosso aplicativo. E agora as nossas aulas também estão passando na Band, então fique ligado que tem outra possibilidade aí, caso você não consiga acessar pelo aplicativo, combinado? Bom, vocês já devem saber, né, que o Meia pediu férias, né? Ele foi tirar uns diazinhos de descanso e quem está acompanhando agora o quinto ano é a Lorena e o Cauã. E eu vou pedir para que eles tragam o tema da nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez, Cauã e Lorena. O nosso tema de hoje é Sem sinal eu faço o quê? Então, quinto ano, a nossa aula de hoje é sobre os sinais de pontuação. Eu sei que tem muita gente que fica um pouco preocupada. Ai, gente, desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar. Vocês botam o slide gravando, eu não estou gravando nada. Eu nem trouxe o celular aqui hoje. Não, Mirela, não é isso. Era só para avisar que nós já estávamos gravando. Mas desculpa, é porque no slide tinha um ponto de interrogação. E aí eu achei que você estivesse me perguntando se eu estava gravando. Desculpa. Desculpa, foi mal. A gente nem tinha reparado. Trocaram os sinais de pontuação. Tá, acho que vocês estão me trollando, hein? Mas tudo bem, vou fazer o seguinte, vou aproveitar que o tema da nossa aula de hoje é sinais de pontuação e a gente vai começar aí a nossa aula falando sobre isso. Olha só a importância de usar, né, adequadamente o sinal de pontuação. Apesar de achar que eles estavam me trollando, tá tudo certo. Bom, quinto ano, o que a gente vai falar hoje? Sobre os sinais de pontuação, como vocês acabaram de ver. E vocês sabiam que os sinais de pontuação são símbolos gráficos e que eles foram criados para dar mais coerência, mais coesão aos textos? Pois é, vocês já pensaram o que iria acontecer se a gente não utilizasse os sinais de pontuação? É claro que na escrita a gente coloca eles ali, a gente faz o desenho do sinal de pontuação. Na fala isso fica mais complicado, então é preciso que a gente utilize a linguagem não verbal, né, que são os gestos, e também a entonação. A gente precisa dar sentido, a gente precisa dar aí uma entonação a essa frase para que a pessoa que esteja escutando, ela possa compreender qual é a nossa verdadeira intenção com aquela frase. Vocês querem ver um exemplo? Vamos lá. Tá calor hoje? Ponto de interrogação. Que festa legal! Ponto de exclamação. Não, a gente não fala assim, não é mesmo? A gente não fala qual é o ponto que a gente vai utilizar. Na verdade, para a gente dar sentido a essas frases, a gente precisa dar entonação, a gente precisa colocar aí a expressão, seja verbal ou não verbal, quando a gente está falando dessa frase, certo? Então, vamos ver como é que fica se a gente colocar a intenção na frase. Tá calor hoje? Ponto de interrogação aí, eu fiz uma pergunta. Tá calor hoje? Poderia ser também, onde você mora? A gente sabe que a intenção dessa frase é de uma pergunta. Agora, outra frase, por exemplo. Que festa incrível! Olha a diferença de quando a gente disse lá primeiro. A gente sabe que eu estou exclamando que essa festa foi muito boa, pelo jeito que eu estou falando, certo? Agora, quando a gente vai escrever, não tem muito jeito. A gente tem que colocar o sinal e a gente precisa saber que sinal é esse. Existem alguns sinais de pontuação e cada um deles tem a sua função e a sua importância. Mas, como são muitos sinais, a gente vai falar de alguns hoje. Mas não fiquem preocupados não, porque a gente tem algumas outras aulas sobre esse mesmo assunto e aí a gente vai poder falar melhor de cada sinal de pontuação, certo? Então eu vou lá para o quadro que eu vou colocar uma frase. Vocês vão observar que nessa única frase a gente vai poder modificar o sinal de pontuação e que a gente vai dar um sentido diferente, uma entonação diferente para essa frase e aí vai mudar completamente o sentido dela, certo? Então vamos lá. Hoje está sol. Eu não vou colocar ponto nenhum agora. Vamos pensar. Hoje está sol. Da forma que eu li, eu estou concluindo a minha conversa. Não estou falando mais nada. Hoje está sol. Então, eu vou colocar aqui, um ponto final. Esse ponto tem exatamente esse nome
porque ele está finalizando a minha conversa. Eu só queria dizer isso. Hoje está sol. Ponto final, porque eu concluí a minha ideia. Aliás, tem gente que utiliza até essa expressão, né? Olha, não quero mais assunto, acabou, ponto final. O que isso quer dizer? Acabou, concluí, não quero mais falar sobre isso. Então, esse é o ponto final. Agora, vamos à mesma frase, ó. Observem que eu estou escrevendo a mesma coisa. Hoje está sol. Só que agora, não vou dizer só hoje está sol. Percebam a diferença. Hoje está sol? Fiz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu uso esse sinalzinho aqui que eu estou colocando até de vermelho para chamar a atenção de vocês, que é o sinal de interrogação, isso mesmo. Ele serve para quando a gente faz uma pergunta, onde a gente faz uma interrogação, né? A gente está interrogando alguém, a gente utiliza o sinal de interrogação. Agora, a mesma frase, hoje está sol. Só que agora eu vou falar assim, ó. Hoje está sol. Olha a diferença. Agora eu estou usando o sinal de exclamação. Eu estou muito feliz que hoje está sol, que depois eu vou poder pegar uma praia ou passear um pouquinho, que o dia está lindo. Hoje está sol. Então, perceberam que numa mesma frase, eu copiei a mesma frase 3 vezes, modifiquei o sinal e vocês perceberam a diferença que cada frase tem? E não acabou não, ó. Vamos a mais uma. Digamos que eu esteja num diálogo aqui com o Marcelo. Estamos conversando eu e Marcelo e aí ele me faz uma pergunta. Então, vamos lá para um diálogo aqui, uma conversa. Marcelo perguntou para Mirela. Se a gente tivesse aqui num bate-papo, a gente não ia precisar colocar os sinais de pontuação. Mas digamos que a gente está retirando isso de um texto, né? Isso é um discurso direto e está escrito. Marcelo perguntou para Mirela. O que a gente tem que usar aqui? 2 pontos, pessoal. Esse sinalzinho de 2 pontos que a gente deve utilizar. Marcelo perguntou para Mirela 2 pontos. Travessão, já vou falar sobre ele. Hoje está sol? Observem aqui, ó, mais 2 sinais novos. Os 2 pontos, que indica que vai começar uma conversa, um discurso direto. O travessão, que serve para indicar que o Marcelo perguntou para a Mirela, hoje está sol? E o ponto de interrogação que a gente já falou mais ali acima, que serve para indicar a pergunta. Existem outros sinais, como a gente falou. Tem um que é a vírgula, né? Que o pessoal fica até arrepiado quando a gente começa a falar, dá um friozinho na barriga, todo mundo preocupado. Mas calma, eu vou falar para vocês de algumas possibilidades. A vírgula serve para separar, assim como os 2 pontos têm outras funções, que é enumeração, a vírgula também está numa frase para enumerar. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai falar um pouquinho da vírgula, certo? Bom, como eu falei para vocês, tem também a vírgula, e ela tem várias funções, várias finalidades. Ela serve para dar uma pausa mais longa aí no texto. Se a gente não quiser pontuar, mas a gente quiser dar uma pausa no nosso texto, na nossa frase, a gente utiliza a vírgula. Serve também para fazer uma enumeração. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, para separar coisas dentro de uma frase que ela tem uma enumeração de coisas, objetos, por exemplo. Serve também para a gente chamar uma pessoa, que é o vocativo. E serve também para explicar uma expressão, serve também para explicar uma situação numa frase e a gente coloca entre vírgulas. Então, vou dar o exemplo do vocativo, ó. Maria Eduarda, vírgula, hora do banho. Maria Eduarda, pessoal, minha filha que eu tenho que ficar ó, chamando. Ó, Maria Eduarda, hora do banho. Aqui a vírgula, ó. Por quê? Isso aqui é um vocativo, certo? Outra frase aí, agora a gente vai falar do aposto. Maria Eduarda, como eu falei para vocês, eu estou explicando entre vírgulas, minha filha, vírgula, adora brincar. Coloquei entre vírgulas porque essa é uma das funções da vírgula. Explicar aquilo que eu falei anteriormente. Então, eu poderia ter colocado Maria Eduarda adora brincar.
Mas eu quis explicar para vocês que a Maria Eduarda é o quê? Minha filha. Então, eu coloquei entre vírgulas essa parte aqui, minha filha, certo? Bom, na enumeração, como eu falei para vocês, ó, vou usar de novo a Maria Eduarda. Maria Eduarda, está chegando o aniversário dela. Então, vamos lá. Maria Eduarda ganhou. Aí eu disse para vocês que os 2 pontos a gente podia usar também em outra situação, como é o caso dessa. A gente vai enumerar as coisas que ela ganhou. Ganhou um laço, vírgula, uma pulseira, outra vírgula, porque eu estou separando. Um vestido, um livro e uma boneca. Então, aqui eu usei os 2 pontos para dizer que estou citando, né? Eu vou enumerar as coisas que ela ganhou. E aqui as vírgulas de novo, ó. Um laço, vírgula. Uma pulseira, vírgula. Um vestido, vírgula. E aqui eu coloquei o E, porque agora eu estou, né, concluindo. E o ponto final, certo? Como eu falei para vocês, a vírgula ela pode ser usada de várias outras formas. Tem muitas possibilidades. E aí a gente vai fazer uma aula falando sobre vírgulas, combinado? Bom, eu queria, para finalizar, antes da gente chegar ao nosso desafio, eu queria contar uma história curiosa para vocês, de um caso de um bilhete que foi deixado sem pontuação. O que acontece? A Lorena, nossa companheira aqui, né, do 5º ano, ela ama livros, ela adora leitura. E sabe com quem ela aprendeu isso? Com uma tia dela. Ela tem uma tia que tem muitos livros em casa. Só que essa tia precisou se mudar rapidamente. Ela foi se mudar por conta de um trabalho, e foi tipo dia para o outro. Ela não teve tempo de separar todos os livros e nem de levá-los com ela. Então, ela deixou os livros separados na casa com um bilhete. Eu vou mostrar para vocês esse bilhete, só que, como ela estava com muita pressa, ela simplesmente escreveu e não colocou nenhum sinal de pontuação. E sem sinal a gente faz o quê? Como é que a gente vai saber o que realmente estava escrito naquele bilhete? Deixo meus livros à minha irmã, não à minha sobrinha, jamais será entregue ao meu vizinho, não dou ao João. Bom, sem sinal de pontuação, a gente não sabe para quem vai ficar aí esses livros. A gente não tem ideia. Pode ser da sobrinha, que é a Lorena, pode ser que fique com a irmã da tia da Lorena, pode ser que fique com o vizinho e também pode ficar com o João. Vocês querem ver? E como são muitos livros e todos eles gostavam muito desses livros, o que acontece? Todos eles estão nessa disputa. Tanto o João, quanto o vizinho, quanto a Lorena e quanto a tia da Lorena querem os livros. Então, o que eles fizeram? Cada um pontuou essa frase, né, esse bilhete, de acordo com que eles pudessem levar esses livros para casa. Vamos ver, então? No primeiro bilhete, eu vou pontuar de acordo com que a irmã, né, da tia da Lorena pudesse levar os livros para casa. Então, vamos lá. Deixo os meus livros à minha irmã, não à minha sobrinha, jamais será entregue ao meu vizinho, não dou ao João. Como é que a gente pode fazer para que esses livros fiquem com a tia da Lorena? Olha lá, a irmã, então, pontuou assim, ó. Deixo meus livros à minha irmã. Ponto final, acabou. Não à minha sobrinha, ponto final. Jamais será entregue ao meu vizinho, ponto final. Não dou ao João. A gente poderia também colocar aqui, ó, deixo os meus livros à minha irmã e um ponto de exclamação também, tá? O ponto final, mas vocês percebam que aqui tá claro, ó, deixo os meus livros à minha irmã, não à minha sobrinha, jamais será entregue ao meu vizinho e não dou ao João. Então, aqui, quem leva os livros é a irmã da tia da Lorena, certo? Agora, vamos aqui na segunda opção. Aqui, pessoal, quem vai levar o livro vai ser a Lorena. Vamos ver? Deixo meus livros à minha irmã? Ponto de interrogação. Não, não vou deixar. Vou deixar, aí boto um ponto, porque ela está respondendo, ó. Deixo meus livros à minha irmã? Não, à minha sobrinha. Ponto final. Jamais será entregue ao meu vizinho? Ponto. Não dou ao João. Perceberam que aqui os livros agora não estão mais com a irmã dela? Ó. Não. Deixo os meus livros à minha irmã?
Não. A minha sobrinha. Então, quem está levando aqui, ó, é a Lorena, pessoal. Terceira possibilidade. Agora, quem vai levar vai ser o vizinho. Vocês querem ver? Deixo meus livros à minha irmã. Não. A minha sobrinha, jamais. Será entregue ao meu vizinho. Ponto final. Não dou ao João. Olha só, pessoal, percebam que eu dei um mole aqui. Eu coloquei um ponto no lugar errado. E aí ia mudar totalmente o sentido da nossa frase, né, do nosso bilhete. A proposta aqui é que quem leve os livros é o vizinho. Então, presta atenção, ó. Deixo os meus livros à minha irmã? Não. A minha sobrinha? Jamais. Então, isso aqui, ó, esquece. Aqui foi um mole que eu dei. Será entregue ao meu vizinho. Não dou ao João. Então, quem está levando aqui é o vizinho. Não é nem a tia, nem a Lorena e nem o João. Aqui quem está levando é o vizinho. E a última possibilidade que a gente tem seria o João levando aí os livros. Vou falar para vocês como fica. Dessa vez, só para ficar um pouquinho diferente, ao invés de vocês verem aqui, eu vou falar para vocês como é que ficou esse bilhete. Deixo meus livros à minha irmã? Não. A minha sobrinha? Jamais. Será entregue ao meu vizinho? Não. Dou ao João. Então, agora a gente colocou mais perguntas, mais sinais de interrogação e ficou claro aí pra gente que quem ia levar é o João. Vocês perceberam? Sem sinal a gente faz o quê, pessoal? Olha a confusão que um simples bilhete causou, a dúvida que todos nós ficamos, porque a tia da Lorena esqueceu por algum motivo de colocar os sinais de pontuação. Perceberam que isso aconteceu comigo aqui também, né? Que um mole que eu dei, eu já ia mudando o sentido aí e o vizinho ia também ficar sem os livros, né? Bom, então agora que vocês perceberam a importância dos sinais de pontuação, conheceram alguns deles na nossa aula de hoje e sabem que todos são importantes, descobriram também que quando a gente fala, a gente tem que dar entonação, sentido, intenção a essas frases, já que a gente não fala o nome dos sinais de pontuação, né? A gente precisa complementar também com as expressões não verbais, que são os gestos, a expressão facial. E antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês, né? Que é o desafio do quinto. Mas esse é muito legal. Sabe o que vai acontecer? Hoje, você decide. Quem é que vai ficar aí com os livros da tia da Lorena? Vai ser a irmã da tia? Vai ser a Lorena? Vai ser o vizinho ou será que vai ser o João? Então, prestem atenção, vocês vão decidir, vão copiar no caderno de vocês a frase sem sinal de pontuação. Depois, pensem para quem vocês querem deixar esses livros. Se for para a irmã da tia da Lorena, vocês vão pontuar de uma forma. Se for para a Lorena, vão pontuar de outra. Se for para o vizinho, é uma outra forma de pontuação. E se for para o João, é uma outra. Está na mão de vocês. Valendo, decidam aí com quem vão ficar os livros. Espero que tenham curtido e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Um grande beijo, tchau!